Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão, por mais inútil que pareça. Na verdade, é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI, sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais, transmitindo a EMI. Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do micro-ondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor, ao contrário dos retangulares e quadrados. Quando você coloca recipientes desses formatos no forno, a energia fica concentrada nos cantos, em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos. O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada, mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente, ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão, mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor, liberando-o pela porta entreaberta, confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças, mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza, fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças com manchas à base de proteínas, como de ovos, por exemplo, devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes, fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio, ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente, aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias. Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo o que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e esfregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar, portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo, e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal, garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta.
Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque deixar sua marca na parede. Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar. Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com WD-40 ou lubrificante. Sim, todos sabemos que devemos tê-lo em casa, mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros, além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda, tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão, pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. 3 canos cilíndricos podem fazer muita diferença, independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e, em seguida, empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os 3 canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva, prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas, prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes, então você acaba nunca usando tudo de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita, cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. Hey! Você já se pegou no seu quarto curtindo a vibração das suas músicas favoritas, admirando o subwoofer da caixa de som, enquanto ela proporciona toda aquela excelência aos seus tímpanos? Quem nunca? Mas você já se perguntou por que essa mesma caixa de som, junto com os demais alto-falantes do mundo todo, quase sempre é preta? Alguém aí provavelmente deve estar gritando na tela agora sobre sua caixinha verde, vermelha ou de qualquer outra cor do arco-íris. Primeiro, eu disse quase sempre. E segundo, se você olhar atentamente para o lindo design do seu tocador de música colorido, muitas vezes descobrirá que o alto-falante dele também é preto. Uma possível explicação para isso é que a tecnologia original dos alto-falantes tinha um diafragma com partículas pretas. Assim que um som é amplificado, envia uma carga através desse diafragma, e essas partículas pretas são empurradas para cima. As de carbono saltam e tocam a membrana superior do diafragma e são responsáveis por criar alguns dos sons distintos das nossas caixinhas que tanto adoramos. Os fabricantes devem ter se cansado de seus produtos mudarem de cor com uso prolongado, além de essas partículas pretas se depositarem na membrana superior do diafragma. Assim, a solução lógica foi pintar a maioria dos alto-falantes de preto. Outra crença mais prática sobre eles serem principalmente pretos é porque é uma cor que combina facilmente com muitos tipos de decoração. Paredes, móveis e roupas geralmente ficam muito bem quando combinados com ela, que por isso predomina em todos os lugares que você vai. Ouvir música foi repetidamente classificado entre os 10 principais passatempos nos Estados Unidos conforme pesquisas. Hoje em dia, há caixinhas em todos os lugares, na televisão, no laptop e no telefone. Você não consegue escapar delas. Mas vamos dar uma olhada em como tudo começou. A origem está na tecnologia do rádio e do telefone. A primeira forma de alto-falante foi desenvolvida por Johann Philipp Reis, em 1861. Esse alemão era um inventor autodidata e instalou sua criação no telefone. O equipamento quase conseguia reproduzir tons claramente, mas também foi capaz de replicar a fala abafada após algumas revisões.
Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, decidiu tentar produzir uma versão melhorada dessa engenhoca de Philip. Essencialmente, ele e outros inventores queriam fazer um alto-falante eletrodinâmico. Em 1877, isso ainda não existia, mas devido ao desejo de criadores em todo o mundo de mudar isso, pesquisas confirmaram que era extremamente possível desenvolver um. Em particular, o trabalho de Werner von Siemens foi uma força motriz para chegar a essa conclusão. Ele teve a ideia de um alto-falante acionado por bobina eletromagnética. Por que existem ímãs nesses equipamentos, você pode perguntar. Todos os atuais, hoje em dia, possuem uma corrente elétrica, algo que os inventores nunca teriam dado como certo em nenhum momento de suas vidas. Quando esta corrente elétrica está se movendo, ela produz um campo magnético. Para fazer o painel do alto-falante se mexer, ímãs são usados para criar um campo magnético oposto que produz vibrações. Estas são o som que acabamos ouvindo. Quanto maior o ímã, mais alto o som. Já o americano Thomas Edison registrou uma patente britânica para um sistema usando ar comprimido para um mecanismo de amplificação. O primeiro alto-falante elétrico comercial nasceu apenas em 1924. A qualidade do som produzido por este era boa o suficiente para filmes. Levou quase 20 anos para o desenvolvimento inovador do próximo. E ele veio com a chegada do Duplex Driver, em 1943, que oferecia maior clareza e coerência nos volumes altos, o que era importante nos cinemas. Apropriadamente, foi apelidado de A Voz do Teatro. O Duplex Driver foi logo testado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e instantaneamente se tornou o padrão da indústria dos cinemas em 1955. Até agora, esse design ainda é utilizado. De fato, a indústria cinematográfica parece se dedicar bastante à questão do som, assim como as salas de cinemas que frequentamos. Você deve ter notado que esses locais geralmente têm cortinas grossas nas paredes. Elas são à prova de som ou acústicas e muito mais grossas do que as comuns. Isso porque consistem em panos mais pesados, feitos com tecidos firmes ou têm forros de melhor qualidade. Assim, absorvem o som e reduzem o reflexo acústico do teto, janelas e paredes planas da sala, criando uma experiência sonora muito melhor. Os pisos de carpete são bem grossos nos cinemas pelo mesmo motivo. Eles ajudam a abafar o som, produzindo isolamento. Do ponto de vista prático, os carpetes também são colocados para evitar o barulho de passos durante as exibições dos filmes. O conceito de captura de som também é a razão pela qual colocar um telefone dentro de um copo ou xícara amplifica o volume. Qualquer alto-falante parado ou suspenso em um espaço aberto projeta o som em todas as direções. À medida que o equipamento vibra para criar ondas sonoras, uma quantidade igual de energia sai da frente e de trás dele. Ao colocá-lo em algum tipo de gabinete, podemos redirecionar parte da energia que vem de trás dele e projetá-la para frente. Se for em um copo, direcionamos o som com mais eficiência. Ele viaja em apenas uma direção, fazendo com que pareça mais alto do que se estivesse fora dele. Falando em telefones e caixas de som, você já se perguntou por que seu celular faz com que elas produzam um zumbido? Isso pode ocorrer quando os dois dispositivos estão próximos um do outro e o smartphone está tentando enviar e receber dados. A transferência de informação produz distúrbios eletromagnéticos. Isso cria ruído no áudio, o que resulta no zumbido vindo da caixa de som. Uma maneira simples de evitar essa vibração incrível que seu alto-falante está fazendo é apenas afastar o celular da caixa de som, ou vice-versa. Isso eliminará o que é oficialmente conhecido como interferência eletromagnética. Pesquisas em toda a América mostram que, em média, 74% das pessoas possuem 2 ou mais fones de ouvido. 46% delas mencionaram que os utilizam durante mais de 2 horas por dia. Algumas pessoas escolhem os fones pela aparência, outras pela qualidade do som. Em ambos os casos, encontrar o modelo certo é importante, pois muita gente está disposta a gastar mais de $100 nisso. Os fones se tornaram um verdadeiro acessório da moda. Por isso, figuras conhecidas estão tentando causar impacto nessa indústria como se fosse a da moda. Os magnatas da música Dr. Dre e Jimmy Iovine tiveram a ideia da marca agora mundialmente famosa Beats by Dre.
Um dia, em 2006, eles estavam caminhando pela costa do Oceano Pacífico, discutindo sobre um negócio de tênis, pois tinham recebido uma oferta de uma grande marca daquele ramo. Após algumas discussões, decidiram que queriam algo pelo qual fossem mais apaixonados e chegaram nos fones de ouvido. A ideia da dupla se transformou em uma marca que foi comprada pela Apple em 2014 por 3 bilhões de dólares. Foi o maior negócio da história da empresa de Steve Jobs, e a Beats by Dre controlava 70% do mercado de fones no momento da assinatura. A mudança permitiu que a Apple assumisse a liderança. Em 2016, o lançamento dos famosos AirPods aumentou a vantagem. Mas como funcionam esses famosos carinhas que muitos de nós têm? Eles dependem de baterias internas para ter energia suficiente e permanecer sem fio. Na maioria das vezes, possuem baterias recarregáveis convenientemente integradas, mas às vezes continuam funcionando graças a pilhas AA ou AAA padrão. Eles recebem sinais transmitidos sem fio de suas fontes de áudio pareadas, seja o telefone ou o laptop. Esses sinais são codificados pelo dispositivo de origem e transmitidos mais comumente por meio de frequências de rádio ou transmissores com infravermelho. Os fones recebem o sinal e o decodificam em áudio. Simples assim. É música para seus ouvidos. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso, você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso. Ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo, se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de Tic Tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um Tic Tac por vez. Mesmo que, sejamos honestos aqui, ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas, é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas, você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday, e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday. Se elas escaparem, sua comida também não cozinhará adequadamente. Então esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha, mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos, pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis, mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra: não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia, utensílios de cozinha e pratos. Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas, algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram. A certa altura, os golfistas experientes começaram a perceber que, com o tempo, as bolas mais velhas e com imperfeições, como cortes e saliências, podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha, o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor.
Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vem de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães, ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você a tirar da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A máquina tem uma barra que desliza por esse cabo quadrado e depois mexe bem. E você recebe essa colher para que eles possam minimizar o desperdício durante o processo. Bem legal, né? Uma garrafa de leite normal tem uma cavidade do lado. Uns podem ver isso como uma decisão aleatória de design, mas essa cavidade tem várias finalidades. Uma delas é ficar maior se houver acúmulo de gás. Isso acontece quando o leite está estragado, então você nem precisa experimentá-lo para verificar. Além disso, o amassado está lá para que o frasco não estoure se você o deixar cair acidentalmente. A cavidade permite a expansão desse espaço quando acontece a pressão repentina resultante da queda do frasco. O fio dental, claro, ele é importante para a sua saúde bucal e é fácil saber o que você faz com ele. Mas o fio dental também é ótimo na cozinha, pois serve como um cortador de bolo bem preciso, muito melhor do que uma faca comum. A maioria das tesouras de cozinha tem uma abertura serrilhada bem no centro, onde as lâminas e os cabos se encontram. É algo que você pode usar para cortar ervas mais difíceis, como alecrim, tomilho ou cebolinha. Por causa dessa abertura, você não precisa tirar as folhas manualmente, mas despencá-las com um movimento. A maioria dos potes de iogurte de uma porção vem com aquela tampa de papel alumínio, e na maioria dos casos você pode usá-la como colher descartável. Basta retirá-la e, com algumas dobras simples, você terá uma colher perfeita para o seu lanche. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução? Livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados.
Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas. Bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente. Mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então, como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel, nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os orifícios na parte inferior dos fones de ouvido permitem que o ar circule pelos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, tornando os graves mais profundos. A qualidade do som também fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. Eita! É aí que essa marca é útil. Ela não deixa a jarra explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom. As janelas do avião têm bordas arredondadas e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso. Se você olhar atentamente para as linhas de um bonde, verá que elas zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de ir em linha reta.
O problema é que todos os bondes têm pantógrafos presos ao teto. A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelo fio e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague. À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta uniformemente. Você deve ter se perguntado por que alguns recipientes de gasolina têm 2 orifícios com tampas, um maior e outro menor. Antes eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. Na verdade, você deve destampá-lo antes de despejar a gasolina pelo buraco maior, para evitar que ele espirre e derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão em uma camisa são verticais, mas as de cima, e às vezes as de baixo, são horizontais. A razão é simples, esses 2 botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais! Que engenharia! Os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal são mais fáceis de abrir do que muitas pessoas pensam. Não há necessidade de arrancar uma das pontas. O caminho certo é, na verdade, rasgá-los no meio. Alguns sapatos têm laços saindo na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando estiverem sujos ou quando quiser secá-los após a lavagem. Ou você pode passar os cadarços por ali se quiser amarrar pelo tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você poderá usá-los na chuva. Se ficarem muito molhados, podem ficar grudentos. Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra sílica em gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de sílica em gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da garrafa maior e aspirou o ar entre elas. Bem, de qualquer forma, obrigado pelo café quente. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar. E você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro.
Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha a nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica.
E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem 2 tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em 2 metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer. Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta. Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar. Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos. Mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar.
Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas. A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Estas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás. A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mais provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido, e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth, mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço. Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para frente e para trás sobre a sujeira. Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes.
Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha. Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo. Os biscoitos água e sal têm furinhos para impedir que rachem e quebrem enquanto assam. Se esses buraquinhos não existissem, o vapor se acumularia dentro dos biscoitos e os fariam desmanchar. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você notará um disco dentro da tampinha dela. Isso ajuda a vedar o líquido e o gás da bebida, impedindo que ela fique choca. O gargalo longo da garrafa de refrigerante foi projetado assim para que as pessoas segurem ali. Dessa forma, o calor da mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de aquecer toda a bebida. É sempre difícil ver a comida dentro do micro-ondas por causa daquela tela preta na porta, mas ela está ali para impedir que as micro-ondas nocivas escapem. É chamado de escudo de Faraday, que protege e garante que a comida aqueça adequadamente. Alimentos como salgadinhos vêm com cerca de 43% de nitrogênio dentro da própria embalagem. Pode parecer que estão vendendo meio saco de ar, mas é exatamente o contrário. O oxigênio, que é o gás que respiramos, reage com os salgadinhos dentro da embalagem e os deixa rançosos rapidamente. Por essa razão, isso é chamado de oxidação. O nitrogênio, por outro lado, é um gás inerte que ajuda a manter os alimentos frescos, além de protegê-los de quebrar durante o transporte. Um saco de salgadinhos com essa almofada de gás permite desfrutar desse lanche sem que ele vire migalhas. Os donuts têm furos para que o interior e o exterior assem uniformemente. Antes disso, o interior costumava ser gorduroso e pastoso, enquanto o exterior era crocante. As margens no papel não são para escrever datas e listas de numeração. Elas foram originalmente adicionadas como medida de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma segurança para que os roedores mordiscassem o papel em branco em vez de um conteúdo importante. Este buraco oco no palito do pirulito não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, existe para manter o doce no lugar. O excesso dele corre para dentro do tubo oco e para o orifício que, ao endurecer, o mantém no lugar. Se fosse um palito liso, o conteúdo escorregaria facilmente. Os aspiradores de pó vêm com vários acessórios. Mas será que todos nós realmente sabemos para que serve aquele com cerdas longas? Ele é perfeito, por exemplo, para limpar quadros emoldurados, persianas e abajures. Qual é a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter a forma das roupas, os de madeira e cedro também repelem traças e insetos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes e os clientes também entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado.
Quando você estiver voltando para o carro, depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Faça isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem. A espuma de banho não é apenas para se divertir ou deixar um perfume agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais demorado. De qualquer maneira, isso funciona apenas para as banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rápido. Muitas xícaras e canecas têm pequenas ranhuras no fundo de propósito. Elas são projetadas para máquinas de lavar. As ranhuras permitem que a água escorra e não derrame sobre os pés ao retirar a xícara. Além disso, deixam o ar circular para que a xícara não rache, mesmo que a bebida esteja fervendo. Aquela ponta em uma tampa de pomada também está lá por um motivo. A maioria dos tubos geralmente é selada com papel alumínio e é melhor evitar abri-lo com os dedos, a menos que você esteja pronto para dizer adeus às suas unhas. A ponta ajuda a furar facilmente, até mesmo o tubo selado com maior segurança. As cerdas das escadas rolantes não são para manter seus sapatos limpos e polidos. Pode ser difícil aplicar cera nessa escova enquanto a escada está em movimento. Elas servem para segurança, porque não permitem que alguém fique perto da borda. Então, um casaco longo ou um jeans pantalona não vai acabar preso entre os degraus. Todos os recipientes de tic-tac são projetados para dispensar uma bala a cada vez que você o abrir. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire o recipiente de cabeça para baixo, agite-o suavemente e abra-o lentamente. Você verá apenas uma balinha presa entre as ranhuras da tampa. Então, se apenas abrir o recipiente e agitá-lo até que 5 ou mais balas caiam na sua boca, significa que está comendo tic-tac errado todo esse tempo. O pompom no topo do seu gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele foi originalmente fixado ali para evitar que os marinheiros batessem a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que
que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha.
Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Wendy's foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina, mas há mais coisas por trás dele. No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Os Tostitos têm um símbolo secreto escondido bem no meio do nome. As duas letras T no meio do logotipo representam duas pessoas comendo Tostitos e mergulhando-os em uma tigela de molho. Ela é vermelha e forma o ponto da letra I. Uma das figuras mais reconhecidas do mundo, a Estátua da Liberdade, funcionou durante 16 anos como um farol. Porém, a luz era pouco visível, mesmo da cidade de Manhattan. Em 1901, ela foi desconsiderada como farol. Os turistas foram até autorizados a visitar a tocha para ter uma linda vista da cidade. Porém, um acidente a danificou em 1916 e essa parte foi fechada para o público desde então. Nos colchões norte-americanos, é comum encontrar uma etiqueta onde está escrito "Não remover", sujeito às penalidades da lei. Essa recomendação não é para o consumidor, nem prejudica a garantia do produto. É que nos anos 1900, os fabricantes costumavam encher os colchões com praticamente qualquer coisa. Pelos de animais, camas velhas de hospitais e até roupas. Isso não tinha importância na época. Mais tarde, leis mais rígidas criaram as etiquetas para impedir que materiais reciclados fossem usados e vendidos como novos. Ainda bem. O símbolo da Toyota é muito mais do que apenas alguns anéis juntos. As 3 formas ovais sobrepostas simbolizam a junção dos corações dos clientes e da Toyota. Os rolinhos Califórnia são feitos de algas marinhas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo, que não tem nada de caranguejo. O surimi é apenas uma imitação dela, feito com peixe branco e açúcar. Depois essa mistura é aquecida e prensada. O logotipo da Beats é apenas um B minúsculo, que simboliza o formato dos fones de ouvido, e um círculo vermelho que representa uma cabeça humana. Todos aqueles pontinhos pretos que ficam na borda do para-brisa do carro formam a banda de Fritz. Ela é composta por um esmalte preto que é colocado no para-brisa durante a montagem do veículo e bloqueia os raios ultravioleta, além de distribuir melhor a temperatura entre o metal e o vidro. Há 24 símbolos escondidos dentro do logo da Unilever. Bora contar? O sol, um pombo, uma planta, uma centelha, uma pimenta, uma colher, uma tigela, uma flor, um sorvete, uma mão, um cabelo, lábios, um redemoinho, um peixe, roupas, uma abelha, partículas, um frasco, transformação, ondas, DNA, palmeiras, coração e um ciclo virtuoso, o que quer que isso seja. Isso tudo representa o que a empresa acredita e produz. Mas DNA? A parte de zigue-zague do grampo de cabelo foi feita para ficar próxima do couro cabeludo. Não põe ao contrário. Aquelas ondulações conferem mais aderência entre o cabelo e pele, fazendo o seu penteado ficar firme por mais tempo.
Senhoras e senhores, deem boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o saco de lixo. Inventores canadenses criaram esse item indispensável cerca de 70 anos atrás. Hoje, ele vem em uma enorme variedade de formatos, cores e tamanhos. E se você acha que só serve para uma coisa, está enganado. Essa coisinha pode até poupá-lo de alguma conversa indesejada. Mas vamos falar sobre isso depois. E se eu lhe disser que você está usando a sua sacola de lixo de forma errada? Se observá-la com mais atenção, dá para ver que a costura é virada do lado avesso. Isso não foi um erro de fabricação. Na verdade, não é preciso sacudir para abri-la. Basta colocá-la sobre a abertura da lata, como se fosse um chapéu. Depois, empurrar o meio para baixo, encaixando o fundo da lata. Relaxa, não é só você que não sabia disso. Esse truque já viralizou na internet e recebeu milhares de visualizações. Digamos que você precise tingir os cabelos, pintar as paredes ou fabricar uma caneca de argila, mas não tem nenhuma roupa protetora em mãos. Aí é que entra a boa notícia. Dá para fazer uma usando um saco plástico. Isso vai levar menos de 1 minuto. Encontre um largo o suficiente para caber o seu tronco. Faça um furo no fundo dele para passar sua cabeça e 2 nas laterais para os braços. Tcharam! E que tal aproveitar para produzir um chapéu com outro saquinho e proteger seus cabelos? Quando tiver terminado o seu trabalho, lave seu traje improvisado e o reutilize. Nosso próximo truque é para quem não gosta de desperdiçar dinheiro. É possível usar um saco plástico em vez de uma capa de chuva. Ela já parece um saco de lixo mesmo. Basta fazer um corte redondo nele, encaixar o rosto e pronto. E dá para reutilizar quantas vezes quiser. Também dá para criar um porta-sacolas de lixo com uma garrafa. Pegue uma grande, pode ser de refrigerante ou de gel de limpeza. O que importa é o formato. Precisa ser reto para facilitar o armazenamento das sacolas. Lave a garrafa, seque-a e corte o gargalo e o fundo. Vire de cabeça para baixo. E prontinho! Seu porta-sacolas está pronto. Use a imaginação e pinte ou decore seu projeto manual com adesivos a seu gosto. Quando acabar de enfeitar a garrafa, prenda-a na parede da cozinha ou em uma das portas do armário. Digamos que você planejou um fim de semana perfeito ao ar livre há um bom tempo, mas quando finalmente chega no local combinado, começa a chover. Ei, nada de voltar para casa. As sacolas plásticas podem ajudar, caso seja necessário colocar suas roupas ou equipamentos sobre o mato molhado. Outra coisa, dá para fazer um saco de dormir improvisado com um saco plástico. Quando parar de chover, ele servirá como colchão para colocar debaixo do verdadeiro e protegê-lo da umidade e trazer mais conforto. Basta encher com folhas macias e palha. Um saco plástico grande pode ser seu melhor companheiro em um acampamento com amigos em alguma mata. Ele pode ser transformado em banheiro temporário e até em vestiário. Basta pendurá-lo em uma árvore e ninguém mais vai espiar você. Se for sair para caminhar com seus tênis preferidos, que se molham facilmente, aqui está uma dica para manter as meias secas. Cubra-as com sacolas plásticas e coloque as bordas delas dentro das meias ou da calça e depois calce o tênis. Tem um porém. Seus pés podem escorregar com isso, então tome cuidado. Essas meias plásticas também são úteis quando for preciso vestir uma calça jeans apertada e sempre fica presa nos pés. Sua mochila já rasgou no pior momento possível? Uma sacola plástica com alças pode se transformar em uma improvisada. Coloque suas coisas lá dentro, passe os braços pelas alças e pronto. Uma sacola plástica também pode servir para encapar livros. Basta usar algumas de várias cores para criar uma capa diferente. Digamos que você está se mudando para uma casa nova e precise embalar suas coisas. De repente, as caixas acabam. Já passou por isso? Não se preocupe. Pegue um saco de lixo daqueles grandes e embale o resto das coisas. Ao contrário das caixas, essa embalagem protegerá tudo da chuva ou da neve. Outra utilidade é embalar lençóis, travesseiros e bichinhos de pelúcia. Se precisar guardar roupas ou brinquedos de pelúcia a vácuo, coloque-os dentro de um saco de lixo, ponha o tubo do seu aspirador dentro e o ligue. O aspirador removerá todo o excesso de ar, poupando espaço dentro da sua mala ou no porão. Você recebeu um convite para um jantar romântico na casa de alguém muito especial. Finalmente! E quer demonstrar seus dotes culinários. Mas essa pessoa não tem um avental. Você não quer arruinar sua roupa nova. Sem problema. Improvise um avental usando um saco de lixo grande. Isso vai surpreender o seu crush ainda mais. E por falar em roupas descoladas, já ouviu falar em vestido saco de lixo? Celebridades e marcas famosas de moda chocam o público de vez em quando, com looks que parecem ter sido feitos com esse material. Algumas fazem mesmo as roupas com ele, em vez de tecidos. Essa é uma opção popular para jovens artistas que não podem pagar por tecidos caros. O plástico é muito flexível, então pode ser usado também como enfeites em roupas.
As possibilidades são praticamente infinitas. As pessoas usam esse material para criar luminárias, capas para roupas, bolsinhas para cosméticos, organizadores de maquiagem, óculos reciclados e muito mais. Tem gente que até tece cestos, bolsas e tapetes com sacos de lixo. É super fácil fazer um tapete. Corte vários saquinhos em tiras do mesmo tamanho e faça longas tranças com elas. Agora é só enrolar em espirais, colocando cada camada. Para deixar a espiral mais firme, é possível costurar na máquina, do meio para as bordas, como se estivesse desenhando uma estrela. Essa trança plástica também pode servir como um cadarço improvisado, corda ou laço para decorar presente e flores. Durante filmagens, os sacos de lixo podem ser verdadeiros protagonistas. Se estiver gravando em um ambiente fechado e a luz solar estiver forte demais, basta cobrir as janelas com eles para ofuscar a iluminação ou equilibrar o tom de branco. Os pretos, que são a prova de luz, podem servir como blackout. Fique à vontade para usar uma sacola branca e criar uma bola de luz difusa. Basta inflá-la como um balão e colocá-la perto de uma lâmpada. Mas lembre-se de usar uma lâmpada LED, para que o plástico não esquente demais. Todo mundo sabe que encostar um ferro quente nele é uma má ideia, pois ele vai derreter. Mas isso permite a criação de vários formatos com esse material colorido e barato. Quer fazer um vaso chique diferente? Pegue uma tigela e a cubra firmemente com papel. Depois, coloque tiras de sacola plástica ao redor. Cubra com mais uma camada de papel e passe o ferro suavemente sobre a superfície da tigela. Pronto, o plástico derreteu e você agora tem um vaso ecológico e estiloso. Os saquinhos também podem produzir efeitos sonoros interessantes. Se você mora em um deserto, onde quase nunca chove, e precisa recriar aquele som relaxante, use um deles. É sempre melhor falar abertamente como um adulto, mas se você não conseguir, aqui está um truque. Da próxima vez que alguma pessoa chata ligar, não perca tempo inventando desculpas para não falar naquele momento. Apenas pegue um saco plástico e aperte-o perto do telefone, gritando: "Alô? Alô? Não estou te ouvindo!" Pode confessar, você também já usou esse truque.